Se o míssil que você está lançando contra o inimigo é fácil de ser abatido porque não é muito rápido ou furtivo, o mínimo que você pode fazer é enchê-lo com tantos explosivos que você basicamente garante a destruição completa se apenas um deles conseguir atravessar as linhas inimigas. Essa é a lógica básica do FP-5 Flamingo, novo míssil de alto impacto da Ucrânia. Revelado e usado em agosto de 2025, esse míssil representa uma mudança na estratégia de mísseis da Ucrânia. Especialistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, saudaram sua chegada. Mas eles alertam contra um otimismo exagerado, porque, embora o Flamingo tenha um poder de fogo impressionante, ele também deixa muito a desejar. Esse míssil, que é construído principalmente com munições recicladas e peças de aeronaves, está caminhando numa linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso. Design. O Flamingo se destaca pela capacidade de ogiva e alcance. O míssil possui uma ogiva de 1,15 tonelada, 2.500 libras, uma quantidade enorme de explosivos para um só míssil. Para comparação, o míssil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk, que é um confiável míssil americano de longo alcance, carrega cerca de 450 quilos ou 1.000 libras de explosivos, e o Flamingo vem com 2,5 vezes essa quantidade. Devido à ogiva pesada, especialistas sugerem que o míssil usa uma Bomb Live Unit na 109B bomba usada por Israel para matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em 2024. A bomba é preenchida com tritinol, mistura de 80% trinitrotolueno e 20% pó de alumínio, que aumenta o calor, o impulso e o poder destrutivo do trinitrotolueno. A bomba não explode ao atingir o alvo. O invólucro de aço endurecido permite que ela penetre no solo antes de acionar o espoleta e explodir a carga. Claro, para carregar essa ogiva massiva, é preciso equipar o míssil com um motor grande e potente, e acredita-se que o motor usado no Flamingo seja o Ivichenko AI-25. Esse motor é consideravelmente muito maior do que os motores de mísseis similares, e é utilizado em várias aeronaves, incluindo o drone de combate turco, o Bayraktar Kazelma. O motor grande, com 3,3 metros de comprimento, 62 centímetros de diâmetro e mais de 350 quilos, permite aos engenheiros eliminar mini turbojatos e turbofãs. Sistemas de propulsão assim são preferidos em mísseis de cruzeiro de longo alcance, mas custam muito mais que o AI-25. O AI-25 estava facilmente disponível para a Firepoint comprar em grandes quantidades. Autoridades da Firepoint informaram ter encontrado milhares desses motores em depósitos e aterros na Ucrânia, demonstrando o ditado: o lixo de um homem é o tesouro de outro. A Firepoint não restaurou totalmente esses motores, permitindo ao Flamingo voar só 4 horas, em vez das 10 horas máximas possíveis. Eles substituíram as peças de titânio por materiais mais baratos para economizar tempo e dinheiro, e motores considerados muito danificados foram usados para peças de reposição. Desde o início do projeto, a Firepoint criou sua fábrica para produzir motores, mas não se sabe se farão AO-25 ou algo menor e mais adequado. A principal vantagem de um motor tão potente, normalmente usado em aeronaves mais pesadas, é o alcance impressionante do míssil, que chega a 3.000 quilômetros ou cerca de 1.850 milhas. Isso é quase o dobro do alcance do Tomahawk Block 5 citado antes, suficiente para atingir qualquer região europeia da Rússia, inclusive Novosibirsk. Esse ponto é importante e voltaremos a ele depois. Esse alcance é apenas alegado. Até agora, a Ucrânia não usou o Flamingo contra alvos tão distantes, então isso ainda não foi confirmado. O alcance não foi testado anteriormente, pois a Ucrânia simplesmente não é um país grande o suficiente para testar essa afirmação. Os 3.000 quilômetros resultam de cálculos envolvendo combustível e consumo do motor. Se comprovada, a afirmação tornará o FP-5 um dos maiores e mais potentes sistemas de mísseis de cruzeiro terrestres do mundo. O míssil atinge cerca de 900 km por hora, velocidade comparável à dos mísseis ocidentais. Apesar disso, como vimos com ogivas e motores reutilizados, ele foi feito com orçamento limitado.
Isso fica ainda mais evidente se olharmos para o sistema de guiagem e a eletrônica do míssil. O Flamingo não possui um sistema de guiagem visual complexo, como sistemas de correspondência de contorno de terreno ou sistemas de correlação de área de correspondência de cena digital, que são muito comuns em mísseis ocidentais e, claro, também são muito mais caros. No entanto, ele usa navegação por satélite para chegar ao alvo. O Flamingo utiliza um layout de antena de padrão de recepção de controle resistente a interferências, o que soa meio como uma salada de palavras, não é? Isso significa que o layout da antena foi feito para evitar interferências e falsificações de rádio, mantendo o míssil no curso. Interferência interrompe sinais de sistema de posicionamento global, enquanto falsificação envia sinais falsos para desviar o míssil. O sistema usa de 4 a 7 antenas em padrão circular, cada uma recebendo sinais independentemente. Os sinais são processados por um processador digital que usa algoritmos para controlar o padrão de recepção. No geral, é uma forma barata, mas ainda assim relativamente confiável, de garantir que o míssil permaneça na rota e que os bloqueadores inimigos não o afetem. Esse sistema de antena é fácil de construir, o que agiliza a produção. No entanto, o Flamingo não tem tecnologia para se esconder do radar, tornando-o pouco furtivo. Voar baixo acompanhando o relevo protege o Flamingo de radares e armas terrestres, mas caças com radares aéreos ainda conseguem detectar alvos desse porte, mesmo em baixas altitudes. Assim como o A-10 Warthog foi projetado em torno de um canhão de 30 mm, o FP-5 tem sua fuselagem feita ao redor da ogiva maciça. À primeira vista, ele lembra o V1, mas o Flamingo é bem maior, com 12 a 14 metros de comprimento e 6 de envergadura. Os números oficiais ainda não foram divulgados, isso é apenas uma estimativa. A estrutura tem fuselagem monocoque de fibra de vidro, tornando o corpo leve e resistente, capaz de suportar uma ogiva de 1,15 tonelada, que é muito pesada. O corpo é reforçado com nervuras externas, e como arroz, ospas e palmar, e como a fibra de vidro é transparente ao radar, assim como os materiais classificados usados no cone do nariz e nas carenagens traseiras, a visibilidade do míssil ao radar é menor em comparação com armas de tamanho semelhante construídas com metal. Desenvolvimento e fabricação. Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as forças ucranianas precisavam desesperadamente de uma arma aterrorizante que fizesse a Rússia pensar 2 vezes antes de avançar ainda mais. E finalmente conseguiram isso com o FP-5. Até agora, a Ucrânia construiu um arsenal de mísseis de longo alcance, mas ainda carece de capacidade de mísseis pesados. Até o verão de 2025, a Ucrânia contava principalmente com mísseis Storm Shadow e Army Tactical Missile System como armas de maior impacto. Agora, para suprir essa limitação, o país produz o FP-5 Flamingo e os mísseis Prim-2 e Korsun, todos de grande poder destrutivo. Embora a Ucrânia possuísse mísseis capazes de atingir profundamente o território russo, as ogivas que eles carregavam eram relativamente pequenas, geralmente entre 10 e 100 quilos, o que é ridiculamente pouco em comparação ao Flamingo. Além disso, a maioria das armas de longo alcance da Ucrânia, principalmente drones, são lentas e fáceis de serem abatidas pelas defesas aéreas russas. O Flamingo resolve, porém, a questão do potencial de destruição. Ele pode não ser rápido e ser grande o bastante para ser abatido facilmente, mas se um míssil passar pelas defesas russas, o alvo pode ser totalmente destruído ou gravemente danificado. Após a apresentação oficial em 17 de agosto de 2025, a produção iniciou com cerca de 50 mísseis por mês. A Firepoint anunciou planos de aumentar para 7 mísseis por dia até o fim do ano. Especialistas dizem que a Ucrânia poderia produzir mais de 2.500 Flamingos por ano se obtiver financiamento. Essa apresentação, aliás, é a origem do nome do míssil. Um jornalista da Associated Press disse que as primeiras unidades eram rosas por erro de coloração na fábrica. A Firepoint nega as alegações, mas o nome Flamingo permaneceu. O Flamingo ser um míssil Frankenstein favorece a Ucrânia, pois a Rússia costuma atacar fábricas de armas.
Em julho de 2025, a Rússia atacou com sucesso locais de produção de SAPS, ucranianos e mísseis balísticos. Já o fabricante do Flamingo não precisa de peças novas nem de fábricas de produção. A maior parte do míssil utiliza componentes já existentes que podem ser montados em uma fábrica segura. Mesmo se a fábrica for destruída, o Flamingo é fácil de montar e todo o processo pode ser transferido, desde que as ogivas e motores estejam protegidos. A Ucrânia não está sozinha. Para acelerar a produção, a Dinamarca informou que uma subsidiária da Firepoint produzirá combustível sólido no país até o fim do ano. A Dinamarca, após ser alvo de drones russos, suspendeu 20 leis para abrir a fábrica. Além de simplesmente aumentar a produção, a Firepoint está trabalhando na diversificação dos seus FP5. Ogivas de fragmentação estão em desenvolvimento e outros tipos também são planejados. A pergunta que fica, porém, é: quão bom é o Flamingo na prática e como ele poderia ser utilizado? Histórico operacional e uso potencial. No momento desta gravação, só há um uso documentado dos mísseis Flamingo pela Ucrânia, e sua eficácia, para citar a série Chernobyl, não é das melhores. Não é terrível. 3 mísseis, boa referência. Não é ótimo. 3 mísseis foram lançados contra um alvo pouco protegido no norte da Crimeia, mas só 2 atingiram, mostrando que o Flamingo é fácil de ser abatido. Um dos mísseis atingiu próximo ao alvo, errando por 100 a 200 metros. O segundo míssil, no entanto, causou danos significativos ao prédio, além de danificar 6 hovercrafts, mesmo tendo caído entre 15 e 14 metros de distância do alvo. Isso mostra que ainda há muitos problemas para a Firepoint resolver para aperfeiçoar esses mísseis. A precisão do Flamingo é de 14 metros, mas nenhum míssil acertou dentro desse limite. O míssil que chegou mais perto causou danos suficientes para ser considerado um ataque bem-sucedido, mostrando que a ogiva massiva compensa a falta de precisão. Outro problema que a Ucrânia certamente enfrentará mais cedo ou mais tarde é a defesa aérea da Rússia. O Buriev A-50U avião russo de detecção e controle por radar possui o sistema de radar Bumblebee, que poderia detectar o Flamingo até 200 km de distância, dando às defesas aéreas e aos caças tempo mais do que suficiente para interceptar. Isso, no entanto, poderia ser resolvido contando com o alcance incrível do míssil. Como ele pode voar por tanto tempo, você poderia, em teoria, permitir o direcionamento indireto até o alvo. Em vez de escolher a rota de voo mais curta do local de lançamento até o alvo, os operadores poderiam traçar um caminho que explorasse lacunas identificadas nas redes de defesa aérea russas e na cobertura dos sensores. Isso é, na verdade, algo com o qual as forças ucranianas já têm bastante experiência, pois demonstraram um alto nível de proficiência no planejamento de ataques durante sua campanha com drones de ataque unidirecional. Os ucranianos planejaram tão bem seus drones que causaram mais danos à Rússia do que se esperava. Estimativas independentes indicam que drones causaram danos de mais de 700 milhões de dólares às instalações petrolíferas russas entre o final de 2024 e início de 2025. Além disso, o FP5 Flamingo faz os drones usados nesses ataques parecerem bombinhas. Assim, é certo que a Ucrânia não lançará Flamingos contra a Rússia de modo impulsivo, mas planejará cuidadosamente as rotas para maior eficácia. Assim como sua precisão duvidosa, a falta de sobrevivência é compensada pelo poder explosivo. A Ucrânia pretende usar esses mísseis em ataques conjuntos. Vários deles serão lançados, muito provavelmente, junto com outros sistemas de armas, e a liderança da Ucrânia espera plenamente que a Rússia intercepte muitos deles. Se apenas um atingir o alvo, provavelmente o destruirá devido ao poder devastador da ogiva. O Flamingo tem como grande desvantagem frente a alguns mísseis ocidentais o tempo mínimo de preparação de 20 minutos antes do lançamento. Normalmente, você quer que seus mísseis estejam no ar o mais rápido possível, já que eles estão mais vulneráveis quando estão no solo. O Flamingo é, antes de tudo, absurdamente grande para um lançamento rápido, e é um míssil totalmente novo, o que significa que as unidades que o utilizam estão aprendendo enquanto operam. Então, é esperado que os tempos de lançamento dos mísseis de cruzeiro melhorem com o tempo. Mais um problema que surge com o Flamingo é o seu preço.
Como mostrado no vídeo recente sobre o drone Shahed, que você pode ver se ainda não assistiu, seu principal diferencial militar é que as contramedidas para derrubá-lo geralmente custam mais caro que o próprio drone, fazendo a Rússia vencer pequenas batalhas econômicas em cada lançamento. O mesmo não pode ser dito sobre o Flamingo, que estima-se custar entre $500 mil e $1 milhão por unidade. A Ucrânia depende de financiamento externo para cobrir a produção. Além disso, na prática, se 4 de 5 Flamingos atingirem o alvo em um ataque, a Ucrânia gasta $4 milhões em 4 iscas. Porém, se esse Flamingo destruir uma estrutura inimiga crucial, como um depósito de mísseis, o custo de 5 milhões pode valer a pena. A Rússia possui contramedidas para mísseis iguais às do Flamingo. Inclui o MiG-30 e um B, o caça mais rápido, capaz de atingir alvos acima e abaixo, especializado em interceptar mísseis de cruzeiro baixos. Um esquadrão de 4 dessas aeronaves pode monitorar uma linha de 600 quilômetros de largura no espaço aéreo russo, e eles poderiam facilmente destruir qualquer Flamingo que tentasse atravessar. Por causa da ogiva, as asas do Flamingo sofrem muita pressão e risco de destruição. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky classificou como a arma mais eficaz da Ucrânia após o teste bem-sucedido. Autoridades da Firepoint afirmam que a ogiva perfura ao menos 2 metros de concreto e 10 metros no subsolo. Ela consegue isso porque usa uma ogiva Bunker Buster, projetada para penetrar alvos fortificados ou bunkers. Faz sentido, não é? A ogiva usada com o Flamingo é uma das Bunker Buster modernas mais fracas, pois penetra só 2 metros de concreto. Em comparação, a americana Bomb Live Unit 127, também conhecida pelo nome duvidoso de Massive Ordnance Penetrator, pode atravessar 18 metros de concreto reforçado. Caramba, isso é o equivalente a atravessar cerca de 6 andares de um prédio subterrâneo. Os modernos Bunker Busters contam com a velocidade adicional do motor, aumentando a força de penetração. Agora, com isso em mente, o Flamingo provavelmente será usado para 2 propósitos. Seu objetivo principal é destruir estruturas fortificadas, como bunkers, silos e depósitos. Outro objetivo é destruir grandes complexos, usinas e fábricas que, mesmo sem fortificações, exigem explosões enormes e podem estar distantes o suficiente para justificar o uso da arma de maior alcance da Ucrânia. Valery Romanenko, um dos principais especialistas em aviação e pesquisador do Museu Estatal de Aviação da Ucrânia, diz que, ao explodir, o Flamingo destruirá qualquer planta de produção. A explosão causará destruição total, tornando impossível reconstruir a instalação e deixando uma cratera de 20 metros. Ele acha que o Flamingo vai priorizar refinarias de petróleo russas. As refinarias de Ryazin e Kostovo, terceira e quarta maiores da Rússia, estão ao alcance do Flamingo. Na verdade, 7 das 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia estão dentro do alcance de 3.000 quilômetros, reivindicado pelo Flamingo. Agora precisamos voltar ao que dissemos antes sobre a suposta capacidade do Flamingo de alcançar Novosibirsk. É curioso como todos os veículos de notícias usaram Novosibirsk como referência para o alcance do Flamingo, já que Novosibirsk fica perto de Biask, onde está a fábrica Biask Dalium. A Biask Helium é a principal produtora russa de explosivos militares e projéteis de artilharia. Todo mês, a Rússia fornece às suas forças cerca de 120 mil projéteis de artilharia. E normalmente, esses projéteis são produzidos em Nizhny Novgorod, que fica a cerca de 1.300 quilômetros de distância por estrada das fronteiras ucranianas, o que significa que os carregamentos estão bem dentro do alcance dos sistemas de armas ucranianos. Por causa disso, Moscou decidiu transferir sua produção para a fábrica Bisk-Oleum, pensando que a produção lá estaria segura. O Flamingo é um grande míssil capaz, em teoria, de destruir toda a fábrica com um ataque e alcance de 3.000 quilômetros. Biask está apenas alguns centenas de quilômetros fora do alcance do Flamingo, mas tanto as forças ucranianas quanto as russas estão bem cientes de que o Flamingo é uma grande ameaça para essa fábrica de produção. E se os ucranianos conseguissem romper e lançar mais longe no interior,
E se lançassem os flamingos contra os comboios de trem? Essas são as perguntas dos logísticos russos agora, já que esse era um dos principais objetivos da Ucrânia em uma guerra marcada pela destruição de rotas, depósitos e fábricas de suprimento no último ano. A Ucrânia já usou drones soviéticos antigos, como o Tu-143, e aviões modificados, como o A-20 e 2 Foxbat, para entrar mais de 1.000 quilômetros no espaço aéreo russo. O Flamingo poderia penetrar 3 vezes mais, o que faria a Rússia perder a vantagem da profundidade territorial, algo em que confia desde o início da guerra. A Bisk-Oleum não é a única fábrica de armas ameaçada. Os drones Shahed, que a Rússia adotou do Irã, são produzidos nas fábricas de Alaburga e Ichev, que estão bem dentro do alcance do FP-5. E o mesmo pode ser dito sobre a fábrica de mísseis Orochink, em Votkinsk. De acordo com Romanenko, 90% da indústria de defesa russa está ao alcance do Flamingo, criando um desequilíbrio estratégico a favor da Ucrânia. Citando ele, as áreas de retaguarda ucranianas, que são inalcançáveis para ataques russos, estão protegidas pela Europa. Mas a Ucrânia, por sua vez, obtém a capacidade de destruir praticamente qualquer instalação industrial de defesa em território russo. Isso implica uma mudança fundamental no equilíbrio de poder. Mesmo assim, especialistas alertam contra otimismo excessivo, pois ainda há várias questões a resolver. O Flamingo ainda é muito vulnerável. É fácil de detectar e lento o suficiente para que a maioria dos sistemas de defesa aérea russos consiga abatê-lo. Especialistas ucranianos em aviação afirmam que sistemas russos interceptam a maioria dos mísseis, mas nenhum garante proteção total, e um único míssil pode causar grandes problemas. Mesmo que 5 de 50 mísseis atinjam o alvo, isso já é suficiente para destruir 3 grandes empresas russas, como refinarias ou fábricas de armas. O segredo do sucesso do Flamingo será a dependência de ataques combinados de armas e do grande número de outros drones e mísseis usados como iscas. No entanto, o quão bem as forças ucranianas vão usar essa nova arma é uma pergunta que só o tempo vai responder. Obrigado por assistir.